Gente, aqui eu trouxe agora aquilo que cada um de nós viu, filme, livro, seja o que for. Eu fiz um paralelo para trazer e reforçar e corroborar com a primeira passada, que é o ciclo ali. Depois eu até quero saber quem já sabia desse tudo, quem já estudou um pouco disso, quem nunca viu. Essa apresentação aqui, ela não trata apenas de civilizações antigas, trata de consciência. O que a gente vai ver aqui é a trajetória espiritual da humanidade, percorrendo eras, mitos e quedas, guiada por uma ferramenta divina, a roda retrógrada da consciência. A roda é um ciclo que não avança para o novo, mas retorna ao original. Ela foi criada para que as almas que caíram e se caíram, né, na densificação da matéria, pudessem aprender, relembrar e retornar à ascensão. Cristo também fala muito nas cartas de quedas, né? Que pessoas que vêm com uma situação é, extremamente facilitadora e caem do lado de cima, e outras que vêm numa condição extremamente desafiadora e usam aquilo como escada para galgar consciencialmente, né? Um autorreconhecimento. Enquanto a personalidade caminha em frente, buscando progresso, entre aspas, né? Poder e domínio, que é as características do ego, a alma caminha para trás, em direção à origem, em busca de si mesma. Por isso que quando ela vai tomando controle da personalidade, no sentido de que ela está retomando o controle, né? Esse movimento retrógrado não é regresso, é reintegração. Ou seja, a partir daquilo ela vai mudando o ambiente externo, ela vai mudando as relações dela, ela vai mudando as questões éticas, morais, filosóficas, não por um comportamento, mas por uma reverberação daquilo que a alma é, né? Esse movimento retrógrado não é regresso, é reintegração. As civilizações míticas, os impérios históricos e as tradições esotéricas mostradas aqui são marcos desse processo de lembrança. Ali é legal, naquele chamado de Tadeu que eu passei para vocês, você vê ali que Jesus falava disso, né? Ele falava do Império Romano, da queda que ia ocorrer no Império Romano. Ele sabia. É impressionante aquilo ali, né? Elas não apenas existiram, elas guardam fragmentos do que todos somos, do que fomos e do que estamos destinados a reencontrar. Todo mundo vai cedo ou tarde, né? Se reconhecer essencialmente, né? Aqui o mítico não é fantasia, é linguagem espiritual, é memória profunda da alma codificada em símbolos, mitos e ciclos. Achei fantástica essa imagem porque ela retrata Oh, o esquecimento, né? Vocês sabiam que o pessoal da tecnologia, assim, o ser humano em geral, ele parou de explorar os mares, os oceanos? E sabe por que que ele parou? Porque é um ambiente extremamente inóspito. Ele não conseguia, ou seja, toda vez que ele explorava algo no mar, dava merda. De tão inóspito que é esse ambiente. E aí ele passou a explorar o céu, que não é tão inóspito quanto o mar. E os mares foram explorados, 5% dos nossos oceanos foram explorados. Ou seja, não se conhece quase absolutamente nada. Você veja como, olha a magnitude que é a consciência universal, né? impressionante. Olha a Lemúria lá. Eu falei 200 mil anos, 100 mil anos. Localização Oceania, Índico-Pacífico, atualmente submerso. Vestígios zero. Lemúria e Demúria, conhecido, né? Atlântida, 50 mil anos depois. Por que eu coloquei esotérico aqui, né? Esotérico é porque não reconhecido, não quer dizer que não exista.
quer dizer que não tem comprovação científica. Localização Atlântico entre a Europa e a América. Essas civilizações pertencem ao campo mítico, ou seja, a memória simbólica da alma humana. Lemúria e Atlântida representam estados elevados de consciência antes da queda. Veja, elevado em consciência não quer dizer que necessariamente existia uma tecnologia como a nossa atualmente, né? Elas não são registradas na história tradicional, mas permanecem vivas no inconsciente coletivo, como expressões da era em que o ser humano ainda vivia em unidade com o divino. Sabe-se lá se É, a gente não estava lá, né? Pode falar, Celina. nós estávamos. É. O livro de Telos, ele coloca, e ele fala que a expedição original, que elevou muito a consciência dos povos que estavam na Lemúria, ela demorou, nós tínhamos possibilidade, estavam, Cristo, como os outros que vieram com ele, estavam numa condição em que eles naturalmente conseguiam descer da quinta, da sexta e da quinta dimensão e ficar e viver muitas experiências aqui durante muitos anos, milhões de anos, até que chegou um momento em que a interação com. Isso está no livro de Telos, Uhum. a interação com os povos e a aquisição de algumas vicissitudes próprias da terceira dimensão acabou por gerar o banimentos e impedindo que aqueles que estavam, vinham e subiam, fosse barrou. Então, nós fomos condicionados a ficar para sempre, não para sempre, mas por um tempo razoavelmente longo, que envolve a era do. Essa era que o Paulo está falando. Então, assim, muitos de nós, todos nós passamos pela Atlântida, fizemos pela Lemúria, fizemos muitas besteiras na Atlântida, e aí por isso que a gente tem muitas questões importantes, mas tudo é parte do aprendizado mesmo. É. Todos aqui estamos para nos divertir. Aqui começa o ciclo da roda, o tempo do paraíso interior, antes da É, fragmentação da consciência, que é isso que a Celina colocou. Vou passar para o próximo aqui. A transição para a história que a gente conhece. E aqui vocês vão ver que começa fechar fechar não, né? Mas dar forma a esse quebra-cabeça, né? Aqui é a fase da densificação da consciência. Novo Egito e Sumério. Sumério você já deve ter ouvido falar. Tudo que hoje tem. Sumério lá era uma civilização de 60 mil habitantes aproximadamente. Para a época era gigante. Mas basicamente assim, tudo que nós temos hoje começou lá. Ou seja, a criação da moeda, a matemática, a linguagem como a gente conhece, o calendário gregoriano, que ele depois ele vira gregoriano, mas o tempo, né, que é 60 segundos, 360 graus, tudo foi esses caras que criaram. Onde a consciência espiritual começa a se manifestar por meio de estruturas, sacerdócios e linguagem simbólica mais codificada. Gente, eu não estou falando do senso comum, tá? Eu estou falando dessa hierarquia espiritual que funda dentro desses povos um senso de direção. Essas culturas ainda guardam a sabedoria antiga, mas ela já está sendo velada pela forma e pela função. É o ponto de inflexão da roda.
A luz ainda brilha, mas começa a se esconder sob os véus da matéria. Por quê? Porque quando começa a sair desse povo mais evoluído, começa a distorcer, né? O ego, essa escuridão que a gente vê até os dias de hoje, o que que ele faz? Ele fala aqui, o outro não escuta. E ele distorce tudo que ele falou. Parece um telefone sem fio. E aí ele repete coisas que você não falou e que você não disse e não entendeu nada. Que é a rejeição, né? Então ali, ó, aqui começa, né? Ainda sabe-se pouco, né, dos sumérios, mas ali já é 6.500, que é a Mesopotâmia, a região do Iraque. Essa aqui, Rafael, lembra? A gente estava falando lá no carro, é o Iraque. O Novo Egito, 10.000 antes de Cristo, norte da África, civilização esotérica. Esse aqui era o ápice onde os mapas dele já eram tudo é, pelas estrelas. É como se fosse a nata consciencial da Atlântida iniciando esse processo antigo aqui, porque ele é antes dos Sumérios, né? Essa aqui é soterrada praticamente. Aí as documentadas, opa, começamos a entrar no, né? Sumérios, Egito e Vale do Indo. Aqui começa a história oficial, né? Entre aspas, essa que as religiões, a religião nem chegou aqui ainda, é mais para frente ainda. Os primeiros registros, escrita em monumentos, marcam a chegada da consciência ao mundo da forma. Mas mesmo aqui os mitos continuam presentes, como ecos de um tempo anterior, quando o sagrado era vivido e não apenas narrado. Olha a diferença aí. Narrar e viver, né? Olha a diferença. Ler e viver. Eles comungam. O conhecimento, ele é básico, mas ele tem que ser vivido. Cristo fala, use esse conhecimento. Use, use. Quando ele fala que a gente vai passar para os nossos filhos isso, ele fala que eles vão se beneficiar com isso, né? Porque eles vão ter um conhecimento da fonte primordial, eterno, que implacável, né? Que não muda, não se altera. A roda segue girando e a alma, já esquecida, começa a se ver envolta em estruturas sociais, religiosas e políticas. Olha aí, ó. A escuridão é, da consciência remete a essas ilusões, a essas fantasias. Então vamos lá, Sumério 4.000, né? Primeira civilização com escrita e leis. Egito Antigo 3.100. Esse aqui é o Egito que nós ouvimos falar. Esse aqui. Mas esse aqui já é a decadência, tá? E a Vale do Indo, ali, 2.600 na região da Índia e do Paquistão. Minoicos, hititas e hebreus. Ó, hebreu daí já é o que nós já estamos falando lá de Torá, que aí já começa a parecer um pouco mais que comum assim ao ouvido, né? As civilizações do Mediterrâneo reinterpretam a herança espiritual em meio a guerras, reinos e deslocamentos. O contato direto com o divino vai se tornando raro. Cristo enfatiza nas cartas qual que é a tua missão no mundo, né? Expressar. A roda. Aumentar essa intimidade com o divino, né? E expressar a partir dela, fazer essa conexão. Perceba que ela é a mesma coisa, não mudou nada. Mas permanece simbolicamente presente em leis, rituais e tradições. Ou o ego pegando o conhecimento e distorcendo em causa própria. Sempre, sempre. A alma continua sua descida, mas leva consigo sementes de lembranças. Tem o propósito? É evidente que tem, mas ainda é muito sutil. Civilizações do Mediterrâneo, aqui já começa a fazer mais sentido diante do conhecimento mundano, que é histórico, escolar que a gente tem, né? Berço da civilização ocidental, micênios, fenícios e etrúrios.
Nesse estágio, a racionalidade e a ação prática se sobrepõem à escuta interior, ao fazer. Veja que é incrível que, né, nesse momento a gente está saindo do fazer, né? Nós estamos mudando, a gente está indo para o discernimento, né? O fazer, o apertar durante o dia inteiro um parafuso e uma porca que levava a um sentimento de dignidade e de trabalho, ele vai ser confrontado. Um livro que você demorava meses para escrever, com as ferramentas que você tem hoje, você pode demorar dias. Ah, mas fez sozinho. Não fez, porque a ideia é sempre do ser humano. A intenção, o direcionamento é sempre do ser humano, da consciência. Isso são apenas ferramentas. Antes você plantava uma semente com a mão, demorava meses, anos. Hoje você tem uma máquina que faz o plantio. Se perdeu-se nesse processo? Não. Amplificou, pluralizou, quantificou. E é isso que a gente está vivendo. O ser humano não vai mais, dentro de décadas, se não menos, o ser humano não vai mais trabalhar 8, 10 horas por dia. Talvez ele trabalhe 2, 3. Será que ele vai achar propósito na vida? Porque quando você trabalha 8, 10 horas por dia, chega em casa cansado, olha para a família e vai dormir, não tem muito o que discernir, não tem muito o que escolher. Essa inversão vai colocar o ser humano em xeque, vai colocar ele no canto, vai fazer uma sinuca de bico, vai falar, e aí? Muita gente vai se deprimir, vai ter depressão, porque não vai saber lidar com esse ócio. Mas por trás do ócio tem o quê? Tem a criatividade, tem o contato, tem a integração, tem o relembramento. Trabalho, vai acabar milhares, dezenas, centenas de trabalho vai acabar. Por quê? Para dar vazão ao outro. Porque senão, se não vem esses momentos de disrupção, o ser humano, diante do mecanismo do ego, de autossobrevivência, ele não dá um passo para frente. Ele fica 10 mil anos plantando a semente no vaso, esperando comer e come, e fica ali naquele ciclo de subsistência. Então, esses momentos de disrupção é para colocar a nossa consciência em xeque e falar, cara, e agora? O que você escolhe? Claro. Quando o ser humano, né, acredita estar avançando, ele está, na verdade, afastando-se de sua origem. É o ponto mais denso da roda. Enquanto a personalidade caminha em frente, a alma relembra silenciosamente. Eu estou fazendo referência a essa época aqui, 2500 antes de Cristo, lá antiga Grécia. Não é Platão, não é Sócrates, não é ainda. É o clássico moderno. Os hititas, 1700 antes de Cristo, que é a Anatólia, a atual Turquia, e os hebreus que a gente já conhece, porque é o povo da Torá lá, né? Que aí deu vazão às 12 tribos. 1500 anos, Canaã, Palestina, que a gente está vendo briga até hoje. É incrível, né? Eu fico abismado quando eu acesso o material disso aqui. A riqueza, né? Impérios clássicos. Com os impérios, o saber se divide. De um lado, o conhecimento político e filosófico, de outro, a sabedoria esotérica preservado em círculos fechados. Olha a diferença. Essa reunião que a gente está tendo é fechado. Por quê? Porque existe uma proposta consciencial. Não é que a pessoa quer participar, é se ela pode. Senão não faz sentido. E veja, não é que nós não permitimos, ela se sente apertada dentro do contexto. Ela fala, cara, esses caras são malucos. Mas o mito é estudado, onde o mito é estudado, mas não é vivido. A filosofia surge como tentativa da alma de reencontrar sentido em meio à razão. Ela tenta, através da razão, se expressar. Mas assim como Nietzsche, enlouquece. Porque a mente é o labirinto.
Ela é a ponte, ela não é o fim. A roda começa seu movimento de retorno, ainda sutil, ainda invisível. Micênios 1200, os gregos da antiga Grécia, os fenícios 1000 a.C. no Líbano e os etrúrios 800 a.C. Na Itália, ou seja, os precursores da Roma, que a gente conhece, dos romanos. Agora os impérios clássicos. Esse a gente já viu muito em filme, isso a gente já sabe mais, já está mais introduzido na nossa civilização. Mas olha de onde que a gente saiu, gente. Olha o tamanho da jornada. Persas, 500 antes de Cristo, Irã, Império Persa, Oriente, fortíssimo. Gregos clássicos, Platão, Sócrates, essa época aqui, galera. 400 anos antes de Cristo. Império Romano, 200 antes de Cristo, Europa Mediterrânea e Ocidente, né? Essa Itália aqui, essa Roma, né? Que 600 anos, né? De império. Imagina, os Estados Unidos tem 78 e a gente acha que eles são o ápice da civilização, né? E já está em declínio, né? Em menos de um século, os Estados Unidos já está relativizado, seja culturalmente, seja financeiramente. E isso a gente está vivendo. Sabedoria esotérica. As escolas de mistério, as ordens esotéricas e os mestres silenciosos preservam o que o mundo esqueceu. Aqui o ciclo da roda revela seu propósito: educar a alma, não punir a queda. As tradições ocultas existem para manter a memória acesa, mesmo na noite mais escura da consciência coletiva. Sempre existiu, de uma maneira ou de outra, distorcida, mais distorcida, menos distorcida. A alma sempre expressou. Acontece que a mente, o senso humano, a consciência humana, sempre distorceu. E aí essa distorção, esse ruído vai se aquietando. Aqui que foi aonde eu consegui muito material, né? Que foi a Helena Blavatsky e Rudolf Steiner. E esse da Celina eu não conhecia, mas o que ela trouxe ali tem no estudo que eu fiz, que é um calhamaço de coisa. Mas foi o que eu consegui trazer para nós hoje aqui, absolutamente sintetizado. Depois, quem quiser estudar e se aprofundar mais, que não sei até que ponto faz muito sentido, mas se tem curiosidade, quer dizer que é legal estudar. Eu vou disponibilizar depois no grupo. Além do Ocidente. Olha o material fabuloso que a IA conseguiu fazer para mim de imagens. Isso aqui, em outra época, seria trabalho de anos, de décadas, né? Extraordinárias Isso imagens, é não? extraordinário, gente. Belíssimas, Olha, é belíssimas. fenomenal. É, aqui, ó, é Índia, China e Olmecas. Olmecas, se não me engano, me corrija se eu estiver enganado, mas os índios americanos, né? A parte americana ali que eles residiam ali. Essas civilizações mostram que o ciclo da consciência não se manifesta da mesma forma em todos os povos. Ou seja, ele é fragmentado, ele é espalhado, né? É um monte de semente jogada ao vento. Índia e China, por exemplo, conservaram viva a ligação com o sagrado por mais tempo. Agora já se perdeu também, né? Em geral. O senso comum se perde, né? Seus mitos, símbolos e práticas não são apenas religiosos, são mapas da alma. Mesmo em diferentes latitudes, a roda atua, guiando a alma de volta à fonte.
A Índia Védica desenvolveu sistemas filosóficos e espirituais profundos. A China antiga criou sistemas sofisticados de escrita e governança que muita gente conhece, né? É, veja, Siddhartha Gautama é da Índia, né? E aonde vai disseminar o conhecimento dele é na China, né? Através do budismo. Talvez uma distorção até certo ponto dos ensinos primordiais lá, mas fazendo o papel dela, né? E a civilização americana remonta a 1200, que esse aqui eram os índios. E aqui eu já vou encerrando. Ó. A roda não gira para frente, gira para dentro. O ciclo da humanidade é o ciclo da alma. Esquecer para lembrar, cair para retornar. A história não é apenas feita de guerras, impérios e construções. Ela é, sobretudo, o reflexo externo da jornada interna de bilhões e milhões de almas buscando a reconexão com o divino. Cada fragmento histórico é também um fragmento nosso próprio, né? Aqui só um resumo que eu queria falar. Até que ponto isso me toca? Se é que vai tocar você, se é que vai fazer sentido, não vai? Isso acho que é de cada um, né? Eu sempre tive uma curiosidade gigantesca por isso e talvez, assim, eu fiquei muito tempo na filosofia, fiquei muito tempo nesses estudos, as cartas me chegaram depois, passei pela Bíblia, então foi tudo degraus que foram me conduzindo a reconhecer a mim mesmo, né? E lógico, vivendo essas nuances, vivendo esses equívocos que fazem parte da caminhada, né? A roda da consciência é retrógrada porque leva a alma de volta ao ponto de origem, agora com consciência. A personalidade caminha em frente, acredita construir o novo, mas é a alma que relembra e reintegra o eterno. O ciclo da roda, da queda não é erro, é um método. O esquecimento não é punição, é preparação. O retorno não é conquista, é lembrança. A história oculta da humanidade é, no fundo, a história do nosso próprio reencontro com o divino. Eu não apresento isso aqui, esse material de estudo hoje, como uma verdade a ser defendida. Eu apresento como algo que sempre me tocou, como algo que foi se revelando no espaço entre minhas perguntas e os meus silêncios. Eu comecei a perceber que existe uma inteligência por trás dos ciclos da vida. E essa inteligência não me parece punitiva, mas linear. Ela parece cíclica, mas não como o círculo que gira em vão. Ela é espiralada, retrógrada e viva. Hoje eu sinto que a roda da existência não é um castigo, ela é uma ferramenta do divino para a consciência que caiu ou se afastou de sua origem espiritual, possa retornar. Mas não retomar apenas com saudade. Essa roda, ao contrário do que muitos pensam, não leva para frente. Ela conduz de volta. Eu comecei a olhar os mitos não mais como histórias antigas, mas como ecos da minha própria alma tentando me dizer algo que minha mente esqueceu. Talvez Atlântida e Lemúria não precisem ser provadas. Talvez elas sejam apenas espelhos internos, estágios vibracionais da alma que eu mesmo já vivi e que agora me chamam não para crer, mas para me lembrar. Eu não vejo mais a queda da consciência como a religião fala de pecado ou até mesmo punição. Eu sinto que foi uma descida pedagógica, uma entrada na matéria para que algo mais profundo pudesse amadurecer. A dor, o esquecimento, o colapso, talvez tenham sido necessários. Não como sofrimento gratuito, mas como limpeza do que ainda me impede de me ver inteiro. A roda gira, as eras passam, os impérios surgem e desmoronam, mas a pergunta permanece: estou voltando para onde fui ou estou me afastando ainda mais? Hoje eu não busco mais evoluir no sentido da palavra, eu busco relembrar. E tudo me leva a esse centro, a esse silêncio, a esse espaço onde não tem tempo,
não tem urgência, não tem necessidade de provar nada. E aonde eu consigo me aquietar, eu acho que tudo começa a fazer sentido